Graça e paz, como você está? Vamos então para a última aula da mentoria número 3, a aula número 7, e nós vamos falar sobre os tipos de comunicação. Antes, eu gostaria de ler um versículo que está em segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Ela diz assim, ó: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Olha, nós precisamos evitar as conversas inúteis, porque a comunicação, ela precisa ser extremamente efetiva, proposital. Muitas de nós vamos levando, vou conversar aqui, bater um papo, sabe? E é justamente nesse momento em que a sua vida desanda. Então vamos lá. Os tipos de comunicação. Eu quero falar sobre a comunicação verbal. Falando sobre conversas inúteis, nós precisamos nos lembrar que tudo aquilo que nós falamos tem um peso. Então, a maioria de nós precisamos fazer o quê? Se nós não temos um peso de cultura, um peso de bênção para abençoar, para fortalecer o filho, o marido, sabe, a igreja, o trabalho, é melhor ficar em silêncio. Durante algum tempo, quando eu estava em treinamento referente à minha linguagem, quando eu estava mudando a minha linguagem, eu aprendi um segredo que as minhas discípulas sabem, né? Eu estava em treinamento, então, o que eu fazia? Eu usava outra linguagem, eu não usava mais a linguagem do falar, porque eu falava demais. Então, eu feria as pessoas, eu magoava as pessoas, eu identificava coisas, eu queria já resolver, e as pessoas não queriam ser tratadas. Então, eu magoava, eu feria as pessoas. Então, eu aprendi um segredo, que era a comunicação não verbal. Então, eu sorria, e eu faço assim com a mãozinha, como as meninas fazem, né? Eu coloco a mãozinha junto e eu sorrio. Foi uma maneira que eu aprendi de me controlar. Eu queria botar pra fora, eu aprendi, pega a mãozinha, sabe? Junta a mãozinha pra você canalizar ali aquela energia que quer sair e dá um sorriso, né? Porque às vezes eu falo, a nossa opinião não importa para o outro. O que importa é o que a Bíblia diz. Se ele não está ocupado, se ele não está preocupado, se ele não está, sabe, canalizando a vida dele para obedecer a Deus, o que eu vou falar também pouco importa para ele. Então, se preserve, sabe? Nós somos todos adultos. Às vezes as pessoas querem falar na vida do outro. Gente, esses dias uma pessoa falou assim pra mim, eu preciso de um discipulado. Não é discípula direta, tá? É uma pessoa do nosso rol de relacionamento da igreja. E ela disse, eu preciso porque meu marido tá fazendo isso. Eu falei, não precisa ser crente pra saber que não pode fazer isso. Não precisa de mim pra apontar pra a tua vida. Eu não preciso falar sobre isso. Você entende? Às vezes nós falamos demais na vida das outras pessoas. Não precisa, tá? Não precisa. Todos nós que somos adultos sabemos o que fazer. Se não estamos fazendo é porque nós não queremos. Então não adianta querer toda hora ficar chamando atenção pelo negativo. Por exemplo, tem uma discípula minha que toda semana ela fala, ore por fulano que fulano vai separar. Fulana não vai separar. Pare de falar na vida do outro desnecessariamente. Fulana tem aí 15, 20 anos de casado, nunca separou, vai separar agora. Sabe, toda semana tá com a mesma linguagem de separação. E você falando junto, guarda teu talento, tá bom? Você vai olhar e vai falar pra pessoa, eu vou orar por você. Pare de gastar seu latim com coisas que não vão produzir, com conversas inúteis. Essa pessoa nunca separou, tá 20 anos aí vivendo esse caos, justamente porque só encontra pessoas que fortalecem o caos. Vamos começar a falar de coisas boas. Elimina o diálogo inútil e fala de coisas boas, tá? Use a linguagem adequadamente, né? Essa conversa inútil não vai levar a lugar algum. Mas se você começar a falar das coisas de Deus, ela vai, elevar, tá bom? Outra coisa, comunicação não verbal. O seu gesto, a maneira que você se comporta, a expressão facial, sabe? Precisa ser intencional. Porque, querendo ou não, intencionalmente ou não, inconsciente ou conscientemente, você está se comunicando não verbal. Então, por exemplo, a pessoa está falando, você já fecha a cara, a pessoa percebe que você não gostou. E às vezes nós não temos que não gostar do que o outro faz. A vida do outro não diz respeito a nós, né? Por causa das nossas feridas, nós queremos colocar limites na vida do outro. Não é assim. Então relaxa o teu rosto, né? Relaxa. Quando diz respeito a você, você comunica, tá bom?
A comunicação escrita é muito importante, fazer cartinhas, entregar amor para as pessoas, mandar o WhatsApp de relacionamento escrito. Eu sempre falo, as pessoas falam, eu quero falar pessoalmente. Gente, coisa mais antiga é falar pessoalmente, né? Hoje em dia o WhatsApp você pode apagar para todos. Mas e se essa pessoa printar a mensagem? Então não fale para ela nem pessoalmente. Se ela printar a mensagem para mostrar para outra pessoa, ela vai falar da tua vida, você falando verbalmente. Entende? Então, se você não confia na pessoa de falar pelo WhatsApp, você também não deve confiar de falar pessoalmente, né? Ela vai printar a mensagem para postar para outra pessoa, ela vai receber a linguagem verbal e ela vai fazer a comunicação verbal falando da sua vida. Então, precisamos alinhar isso. Outra coisa, comunicação visual, fotografia, o que você quer transmitir. Ontem eu ministrava uma pessoa e eu falava para ela, você é uma pessoa casada, todas as vezes que eu entro na sua rede social, você está sempre sozinha, você está mostrando uma liberdade. Eu respeito, tá, gente? Sempre falo respeito. Só que se você está reclamando que as pessoas não te veem como uma mulher casada, se elas estão te procurando no privado para te mandar mensagens, dá uma olhadinha na sua comunicação visual. Dá uma olhadinha no que você transmite, né? Se eu fico postando fotos, fazendo caras e bocas, fazendo biquinho, né? As pessoas vão fazer uma linguagem, você está comunicando. Se você não quer se comunicar dessa maneira, se você não quer transmitir essa mensagem, porque às vezes você quer e eu te respeito, se você não quer transmitir essa mensagem, precisa avaliar então o que você está comunicando no seu visual, na sua fotografia, né? Naquilo que todo mundo enxerga, né? Na roupa que você veste, às vezes tem um decote exagerado, você fala, eu não quero que as pessoas me achem uma pessoa vulnerável, mas você tá com a roupa completamente livre. Então, não tem problema nenhum se você tá com a roupa livre. Só precisa entender que se você está comunicando liberdade, não reclame que as pessoas estão te achando livres, tá bom? Então, nós precisamos entender que existe uma comunicação visual. Nós estamos comunicando. Eu quero comunicar aqui, ó, minha roupa assim, é porque eu quero me comunicar assim. Se eu quiser ser livre, eu posso ser também. Eu só não posso dizer, eu tô chateada porque as pessoas estão me achando livre, quando eu só me comunico com liberdade, tá bom? Então, estão aí os tipos de comunicação. Quero deixar para você novamente esse versículo. Evite as conversas inúteis. Evite a comunicação inútil. Evite se comunicar naquilo que você não quer transmitir, tá bom? Então, eu espero que tenha sido uma bênção falar sobre comunicação, sobre relacionamentos, porque no relacionamento é isso que nós fazemos, nós comunicamos. E muitas pessoas ficam chateadas com o que o outro está enxergando a respeito de si mesmo, mas acredite, quem está transmitindo essa imagem é você. Muda a maneira de você comunicar. Se você quer comunicar liberdade, aceita que você é livre. Se você quer comunicar uma seriedade, comunica seriedade. Se você quer comunicar uma unção, comunica unção, tá bom? Tudo que nós fazemos é comunicação. Até o silêncio é comunicação. Então, vamos lá. Faça isso propositalmente a partir de hoje. Comunica na tua rede social a tua imagem que você quer transmitir, tá bom? Um beijo, meus amores. Deus abençoe. E a mentoria número 4 agora, gente, tá sensacional, tá? Nós vamos falar sobre abuso sexual. Nós vamos falar sobre várias questões que toda mulher precisa saber. Lê o PDF, seja abençoado. Deus abençoe.